Prosseguindo com o conteúdo da aula, pessoal, e aí vamos parar um pouco de usar fórmulas, vamos parar de escrever funções, vamos dar um tempinho nisso, vamos conhecer algumas funcionalidades interessantes do Excel. Uma outra funcionalidade é a do Excel quebrar galho para administrar dados. Aqui eu tenho um registro hipotético de uma cafeteria, de uma rede de cafeterias, tá? Vou dar um Ctrl seta para baixo aqui para mostrar para vocês que essa é uma planilha com mais de 380 mil linhas, mais de 300 mil registros de vendas de uma hipotética rede de cafeterias, tá? Onde eu tenho informação da data da venda, da cidade da loja, do estado da loja, cada cidade só tem uma loja, tá? Nessa exemplo hipotético aqui. O produto que foi vendido naquela venda, o preço unitário dele, quantas unidades do produto foram vendidas, o preço total, tá? Como aquela venda foi como aquela compra foi paga e qual a nota de atendimento que o cliente forneceu para aquele atendimento. Tá legal? E aí, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, primeiro falando de ordenação, pessoal. Nossa, isso eu vejo tanta gente fazer tanta coisa errada que é de arrepiar os cabelos. Então, gente, guarda o que o tio Flávio vai falar para vocês e não esqueçam mais. Você tem uma tabela grandona assim, sem intervalos, uma tabela que não tem linhas em branco no meio, que atrapalham o Excel, a compreensão do Excel da extensão da sua área de dados. E aí eu quero classificar, sei lá, eu quero classificar por data, do mais antigo para o mais novo, tá? A única coisa que você precisa fazer é se posicionar na coluna que você vai usar para classificar a sua tabela, tá? Não selecione mais nada além disso. Porque o Excel, se você tentar selecionar, ele vai classificar dentro da seleção, tá? Então, ou você tem o cuidado de selecionar tudo, eu acho que é um trabalho desnecessário, porque ele já funciona se você se posicionar na coluna. Por exemplo, vou aqui me posicionar na coluna de data. Quando eu venho aqui no classificar e filtrar, o Excel já entendeu que é uma coluna com dados, com datas, e aqui ele me pergunta se eu quero classificar do mais antigo para o mais novo ou do mais novo para o mais antigo. Vamos classificar do mais antigo para o mais novo. Sei eu que esse registro de vendas vai de janeiro de 2020 até maio de 2021, tá? E aí vocês veem, né, que ele classificou por data direitinho, tá legal? Aqui eu estou usando o Page App para mostrar para vocês. Aí ele classificou direitinho as nossas colunas. Classificação. Se eu tenho uma coluna que eu tenho textos, ele vai me perguntar se eu quero classificar de A a Z ou de Z a A, tá? Classificação alfabética. Se eu tiver valores numéricos, ele vai me perguntar se eu quero classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Tá certo? Outra forma de classificar é via caixa de diálogo, que vai nos permitir fazer uma classificação multinível. Como é uma classificação multinível? Classificação personalizada. Vou vir aqui em classificar e filtrar classificação personalizada. Aí vamos pensar nessa classificação como ela pode ser. Vamos supor que aqui eu faço uma classificação primeiro pelo estado. Aí eu vou adicionar um nível. Depois por cidade. E aí pensa no seguinte. Estado, eu tenho 4 estados, tenho lojas em 4 estados. Os estados do sudeste do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Ele vai classificar primeiro pelo estado. Então vai vir Espírito Santo, um monte de venda no Espírito Santo, depois um monte de venda em Minas Gerais, depois um monte de venda no Rio de Janeiro, depois um monte de venda em São Paulo. Vou mudar aqui. Vou colocar um segundo nível, cidade, porque tem estados que tem mais de uma loja em mais de uma cidade. Então, por exemplo, Minas vai vir. Dentro de Minas vai vir Belo Horizonte, depois eu acho que tem Juiz de Fora e depois Tiradentes. Depois eu vou classificar, vou adicionar mais um nível e eu vou classificar pela data. Vai ficar uma coisa mais... vai ter alguma organização, alguma ordenação e do mais antigo para o mais novo mesmo. Então vejam, aqui eu tenho opção de fazer uma classificação dos meus dados
em vários níveis. Coisa que se eu for tentar fazer, primeiro vai me dar um trabalho danado, mas funciona, tá? Se você faz a classificação usando só o botão aqui na planilha, na ordem inversa é essa, ele já deixa para você, ou seja, eu classifico primeiro por data, depois por cidade, depois por estado, eu teria o mesmo resultado que eu vou obter com essa caixa de diálogo aqui. Vou dar OK agora. E aí, espera um pouquinho, né? Porque é uma tabela grande. Aí você vê Espírito Santo, tá? A loja, eu acho que a única loja, droga. Eu acho que a única loja do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, é Vitória. Acho que eu vou rolar aqui até Minas Gerais e só vai ter venda na loja de Vitória. Ainda assim, dá para observar que as vendas da loja de Vitória, elas estão ordenadas pela data. Nossa, deixa eu usar minha barra de rolagem, porque senão eu não chego em maio de 2028, de 2021 nunca aqui. Só no page down. Tá? E como eu falei, realmente nesse arquivo hipotético aqui, tem que melhorar ele, tem que diversificá-lo mais. Quando chega o final de venda de Vitória, a gente já cai nas vendas de Belo Horizonte. Vamos lá, temos lá Belo Horizonte, deixa eu tentar acelerar rolando aqui. Março, junho, setembro. Chegamos em 2021 em Belo Horizonte. Já a gente vai mudar de cidade de Juiz de Fora. Tá? E aí começam as vendas, tá? Só de Juiz de Fora. A partir do dia 20, acho que é 24. Será que tem? Não. Então, aqui temos exatamente aqui a mudança, tá vendo? Minas Gerais, continuamos em Minas Gerais, Belo Horizonte passamos para Juiz de Fora. Juiz de Fora, vou rolar um pouco mais rápido. Termina Juiz de Fora, começa Tiradentes, ainda ordenado pelo estado, depois pela cidade, depois pela data. Tá? Aí Rio de Janeiro vai ter loja em Caxias, tem mais Niterói e Rio de Janeiro mesmo, né? Depois, quando entra em São Paulo, começa por Campinas, Guarulhos, São José dos Campos e aí a cidade de São Paulo mesmo. Tem mais. E tem Valinhos, ainda na cidade de São Paulo. Entenderam como funciona a classificação em múltiplos... por múltiplos critérios? Vou classificar aqui só por data para deixar bem diverso aqui o nosso. Repara que eu classifico por data e ele continua mantendo a classificação que a gente fez antes, por exemplo. Todas as vendas do dia 24, elas começam por Espírito Santo, Vitória, vai passar por Minas, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Tiradentes, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Rio de Janeiro. Quando entrar no estado de São Paulo, Campinas, Guarulhos, São José dos Campos, a cidade de São Paulo e Valinhos. Ok? Quando mudou de dia, volta para aquela ordem, Espírito Santo e Vitória. Perceberam? Entenderam? Todo mundo viu, né? Isso é muito legal. Tá? Outro recurso interessante para quando a gente está trabalhando com grandes volumes de dados, como se fosse um banco de dados, é a filtragem. Tá? Aqui no botão classificar e filtrar mesmo, a gente vai só clicar no botão filtro. Simples assim. Tá? Meu aluno mais atento vai perceber que cada topo de coluna recebeu uma caixa de Dropbox. Na verdade, Dropbox. Aqui no Brasil, nas linguagens de programação, traduziram isso para caixa de combinação. Eu não gosto muito, não. É a caixinha de seleção, tá? Que vai servir para a gente fazer filtro. Como assim filtro? Por exemplo, eu quero só ver as vendas de Frappuccino baunilha. Então, eu vou vir aqui na setinha do produto, tá? Eu vou desmarcar a opção de selecionar tudo. E eu vou selecionar a opção de Frappuccino baunilha. E vou dar um OK. Nossa planilha está filtrada. Tá? Onde a gente vê isso? Primeiro,
Se vocês observarem, eu vou usar a lupa aqui para mostrar com bastante zoom. Onde tem um filtro aplicado, tem uma imagenzinha de um funil no botão. Tá certo? Segundo lugar que vocês veem que está que a nossa planilha está filtrada. A numeração das linhas da nossa planilha está furada. Tá? Por quê? Porque as linhas que não combinam com o filtro que eu apliquei, elas são ocultadas pelo próprio Excel, quando a gente aplica um filtro. Outra forma de você observar que tem um filtro aplicado é que os números das linhas que ficaram, eles estão em azul. Tá? Uma última forma de observar é aqui na barra de status. Mais uma vez eu vou recorrer à lupa. Olha aqui na barra de status. Ele me mostra assim, 48.327 de 384.626 registros localizados. Ou seja, ele só está mostrando 48.000 de 384.000. Tá legal? Por que ele está fazendo isso? Porque tem um filtro aplicado. Ok? Eu posso aplicar vários filtros, por aí eu quero saber quem consumiu frappuccino baunilha e pagou com cartão de crédito. Tá? Eu quero saber dessas pessoas, quais vendas foram no mês de outubro de 2020. Deixa eu antes aqui desmarcar o selecionar tudo. Eu quero as vendas de outubro de 2020. Tá? E aí repara como nos campos data, o Excel ele cria para você, para te facilitar, a hierarquia de anos, meses e dias dentro do mês. Tá legal? Tá certo? Ah, Flávio, eu quero agora voltar a ver tudo. Você pode ir selecionando, clicando em cada campo que tem o filtro e selecionar tudo. Ele vai voltar a mostrar tudo. Ou você pode vir aqui no classificar e filtrar e limpar. Aí ele limpa todos os filtros, mantendo os botõezinhos para você continuar filtrando. Tá bom, pessoal? Então, ou ir em cada um que você identifica que está filtrado e marcar o selecionar tudo. Tá beleza? Bom, um último conteúdo que a gente abordou na nossa aula de 2 de dezembro foi um conteúdo já entrando um pouco no que a gente chama na informática de análise de dados para obter inteligência. Como funciona isso? Isso é uma área que está muito em voga, tem muita gente trabalhando só com isso. Tá? Como é que a gente obtém inteligência a partir de dados brutos? Como são esses? Né? Você tem aqui uma planilha com quase 400 mil linhas. Mas se eu pergunto para você, qual dessas lojas vende mais? Em qual dessas lojas fatura mais? Qual dessas lojas fatura mais? Eu não sei. Não é? Eu não sei, eu não tenho como saber. Tá certo? Só olhando isso aqui. Tá? Qual é a loja, qual o método de pagamento mais utilizado pelos meus clientes? Qual é a bebida preferida dos meus clientes? Não sei nada disso. Tá? Eu preciso de uma forma de, a partir de dados brutos, obter inteligência para análise, para tomada de decisões. Para suportar, por exemplo, uma decisão de qual insumo eu compro mais, eu tenho mais cuidado para manter no meu estoque, que vai ser os ingredientes da minha bebida favorita. Tá? Onde vale mais a pena fazer uma oferta? Onde eu preciso contratar mais gente? Onde eu posso dispensar pessoal porque eu tenho menos vendas? Onde eu devo aplicar uma qualificação no meu pessoal porque a nota média do atendimento não está legal? Tudo isso é inteligência de mercado. Tudo isso é análise de dados para obter inteligência, para suportar tomadas de decisões para que os gestores da empresa tenham vantagem competitiva. Tá? No Excel, a gente vai começar a buscar esses dados fazendo tabelas dinâmicas. Tá? Como é que ela vai funcionar? Eu vou selecionar, vou deixar meu cursor aqui na área
onde eu tenho os dados, tá? Vou lá no meu menu inserir e vou selecionar o primeiro botão que ele tem, tabela dinâmica, tá? E preciso do zoom, hein? Quando eu clico na tabela dinâmica, ele já supõe que o meu intervalo é esse aqui, tá? Ele já chuta um intervalo, que é o maior intervalo contíguo ao ponteiro de célula que está selecionado, tá? Ele vai mostrar esse intervalo para a gente com esse tracejado animado em torno dele. Meu intervalo já está correto, pega da primeira linha da minha tabela até a última linha, a última venda que está lá, na linha 384.627, tá? Ele também sugere, ele também me pergunta onde eu quero colocar minha tabela dinâmica, se eu quero colocar aqui nessa tabela mesmo ou numa nova planilha. Como a gente vai linkar essa tarefa com a tarefa de criar gráficos, então a gente vai trabalhar, quando a gente estiver trabalhando com a tabela dinâmica, a gente vai trabalhar com novas planilhas, tá bom? Você pode ter a tabela dinâmica aqui nessa planilha. Não é legal, não tem uma visualização legal. Vai por mim. No futuro vocês podem testar, tá? Então, só nessa tabela aqui eu só vou dar um OK. Nessa janela aqui. Deixa eu tirar o zoom. E aí eu vim para uma outra planilha, tá vendo que eu não estou mais na planilha. Aqui é a planilha movimento, onde eu tenho o movimento. Onde eu tenho as vendas registradas. E aí eu vim para a planilha 1, tá? E aqui eu vou construir a minha tabela dinâmica. Como é que essa tabela dinâmica, como é que ela pode ser? Ela pode ter campos nas colunas, campos nas listas, e ela vai ter uma área de valores que vai resumir os meus dados. Vamos começar com uma coisa simples. Eu quero saber qual é a bebida favorita da minha rede de lojas. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o meu campo produto aqui para a minha área de linhas. Tá legal? Repara que quando eu faço isso, ele já lista as minhas bebidas. Tá? Atenção a isso. E aí aqui, na minha área de valores, eu vou jogar o campo quantidade. O Excel, ele já supõe que a gente quer somar essas quantidades. Aqui a gente vai ter que ter uma função de resumo, tá? Pode ser a soma, pode ser a média, pode ser a máxima, a mínima. A galera da estatística vai ter também a opção de desvio padrão, tá? E aí vamos olhar aqui a nossa tabela. Repara, para cada uma das bebidas, ele me deu a soma das quantidades vendidas. Se eu, por exemplo, ordenar, deixa eu vir aqui na minha página inicial, eu vou ordenar do menor para o maior aqui. Não, vou fazer o contrário, do maior para o menor. Então, minha top 1, minha bebida mais consumida é o chocolate clássico quente. Tá? Lembrando que eu ordenei aqui os meus resultados do maior para o menor, tá certo? E aqui eu tenho até o total geral das bebidas que eu vendi. Tá, beleza, pessoal? Vamos fazer uma segunda com mais dados. Então, novamente eu vou voltar aqui para minha área de dados, inserir tabela dinâmica, os mesmos dados da outra janela, OK. Criou uma nova planilha para mim. Eu quero saber agora qual loja fatura mais. Qual loja fatura mais, tá? E eu quero isso também separado por estado. Eu não quero que ele me coloque as lojas ordenadas alfabeticamente. Então eu quero ver por estado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o estado aqui para linhas. Eu vou puxar a cidade também, tá? E olha como é que ele vai montando a tabela para gente. E aí, para os valores, eu vou puxar aquela coluna total que tem o valor pago naquela venda, tá? Sabemos nós que essa aqui é uma coluna de valores monetários. Vamos voltar aqui na página inicial para poder aplicar a formatação monetária, tá? E aí nós temos faturamento da loja de Vitória, faturamento das lojas de Minas Gerais, tá? A gente já consegue ver em qual estado eu ganho mais dinheiro, tá?
São Paulo tem mais lojas, tem um faturamento maior. Espírito Santo tem uma loja só, tem um faturamento um pouco menor. Tá legal? A gente ainda não fez uma bidimensional, né? Essa aqui não vai ficar legal bidimensional. Então vamos começar mais uma. E agora eu quero saber... Aliás, não. Vou mostrar a bidimensionalidade aqui. Então aqui eu tenho as minhas bebidas. Se eu quiser saber, por loja, qual é a bebida favorita? Ora, eu posso pegar aqui informação de loja e eu posso jogar aqui em colunas. E aí veja, lembrando que aqui é quantidade, tá, pessoal? Quantidade de bebidas. Então agora eu posso tentar ver qual é a minha bebida favorita na loja de Campinas. Vou classificar do maior para o menor aqui usando a minha coluna de Campinas. Na rede toda era o chocolate clássico quente, tá? Na loja de Campinas a minha bebida favorita é o café latte. Tá bom? Flávio, você ainda não usou aqui o campo filtros. Esse campo filtros, ele me permite colocar aqui mais uma dimensão na minha análise. Vamos colocar aqui, vamos de brincadeira aqui, vamos colocar o estado da loja. Tá? Então, eu estou vendo todas as lojas, né? Vamos colocar aqui só São Paulo. Ok? Repara como ele filtrou a minha relação de lojas e agora só me mostra lojas no estado de São Paulo. Tá legal? Se eu quiser ver mais de um estado, eu tenho aqui a opção de selecionar vários itens. Então eu quero saber São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu quero. Só me interessam essas duas lojas. E aí ele vai colocar para mim as lojas de São Paulo e do Rio de Janeiro no resultado da minha avaliação. Tá legal? Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Aqui na tabela dinâmica eu vou criar mais uma. E aí vamos supor que o dono da empresa, o dono da rede de cafeterias quer saber qual é onde eu tenho os melhores e os piores atendimentos, baseado na avaliação dos meus clientes. Então veja, eu vou pegar aqui na minha lista de campos, eu vou pegar a relação de lojas, eu vou colocar aqui nas linhas e eu vou colocar no campo valores a nota do atendimento. E aí pensa, essa soma não dá um resultado legal, né? Por mais que você diga, 1 é o pior, a pior nota, 5 é a maior nota. Então quem tem maior soma tem o melhor atendimento. Ok, eu concordo, mas ainda assim não está legal, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu aplicar um zoom ali. Aqui onde eu tenho soma das notas de atendimento, ao invés de usar a função soma, eu vou clicar nessa setinha aqui, vou vir em configurações do campo de valor. Tá? Então aí eu tenho uma janela de diálogo, onde eu posso escolher qual função eu vou usar, tá? Para resumir os meus dados. Tá? Então resumir campo de valor por, aí eu posso escolher por qual função eu quero resumir. No caso, agora eu vou resumir pela média e não pela soma. Tá? Vamos dar OK. Eu vou tirar o zoom aqui. Acho que até posso aplicar o zoom. Posso aplicar o zoom ali na nossa janela. E aí repara, a gente tem... Não, ao invés de aplicar o zoom, eu vou aumentar o zoom aqui da minha tabela. Então, a gente tem as médias, tá? Dos atendimentos calculado em cada loja. Aqui a gente pode, para melhorar a visualização, reduzir o número de casas decimais. Vou deixar com 3 casas decimais, tá? Vou também classificar do maior para o menor.
tá? E vamos fazer mais uma brincadeira. Isso a gente não fez em sala de aula, hein? É por isso que eu falo que é importante o aluno assistir os vídeos, independentemente de ter assistido a aula ou não. Vou criar uma formatação condicional aqui que eu vou realçar. Eu vou realçar as médias que são inferiores à média. Até porque ele está escolhendo 3004, mas eu vou colocar aqui. Ok. Então, você vê, eu tenho uma média que é geral, tá? Eu tenho uma média que é geral. Pô, total geral não tem nada a ver. Média geral. Tá? Rótulo de linha. Nossa, nada a ver, né? Loja. Média da nota de atendimento. Nem preciso mudar aqui. Sim, eu posso mexer aqui nos rótulos de coluna como eu quiser, pessoal. Tá? E aí eu já criei uma regra de formatação condicional que me mostra quais lojas. Na verdade isso não está justo, né? Porque quem está na média também não tem que ficar marcado. Então eu vou aqui nas regras. O valor da célula, não, vou editar essa regra para que o valor é menor ou igual a... não, é menor do que. É menor do que o meu valor lá da minha média geral. Ele está marcando aqui porque se a gente for olhar os décimos além desse valor, Vitória e Valinhos provavelmente ficam abaixo da média geral. Então assim, aqui eu já consigo ver quais lojas minhas. Primeiro saber quais lojas têm os melhores e os piores atendimentos. E já saber também onde eu tenho que aplicar investir num treinamento do pessoal aqui para melhorar essa média de atendimento. Né, pessoal? A gente terminou a aula 6 aqui, tá? Eu espero vocês na aula de sábado 9, a nossa última aula. O ideal é que vocês não percam, porque vai ser uma aula em que eu vou recolher assinaturas de vocês. Tem um ritual ali burocrático do Senac. Preciso recolher assinaturas de vocês para que depois vocês possam pegar o diploma. Tá legal? Também vou lançar as notas e vai ser a nossa última vez que a gente vai se ver em sala de aula. Tá legal, pessoal? Grande abraço a todos. Até sábado, se Deus quiser.